28 de abril. Essa semana nós vimos a boa notícia do juízo. Então, alguns dizem, nossa, juízo, vamos passar pelo dia do juízo? Nossa, mas eu tenho medo desse negócio de juízo, né? Mas não precisamos temer, porque o dia do juízo de Deus, que Ele vai praticar, que Ele vai executar, Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso substituto. Jesus oferece a sua justiça para nós. O manto de justiça de Jesus é colocado sobre a sujeira do nosso pecado. Nosso pecado é perdoado. Nossas transgressões são jogadas no fundo do mar. Só porque e tão somente cremos em Jesus Cristo, amamos a Jesus Cristo, aceitamos a Jesus Cristo como nosso único Salvador, como nosso único Deus. Não há algum outro jeito de ser salvo a não ser exclusivamente por Jesus. Ninguém pode perdoar nossos pecados senão apenas Jesus Cristo. Então, João, ao olhar a situação dele perante o dia do juízo, ele chorou. Ele se desesperou, estou perdido. Porque ele olhou para ele, como nós olhamos para nós, e não vemos como nos salvar. Mas quando Jesus se dispôs a abrir o livro, ele olhou para Jesus e não viu como se perder. E ele se alegrou, não só ele, mas os anjos, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os anjos, milhões e milhões e milhões de anjos, cantaram alegres, porque o dia do juízo chegou. A única esperança nossa é a misericórdia de Deus. Não tem como nos salvar no dia do juízo. A nossa única defesa é a nossa oração. A igreja remanescente, lembra lá no tempo de Jesus? Com o coração quebrantado e fervorosa fé, pleiteará o perdão e o livramento por meio de Jesus, o nosso advogado. E nós vemos a nossa fraqueza e indignidade ao olhar para nós mesmos e ficamos a ponto de nos desesperar, como João. O tentador está ao nosso lado para acusar, como esteve ao lado de Josué, apontando para suas vestes imundas, seu caráter defeituoso, sua fraqueza, seus descaminhos, seus pecados de ingratidão, sua dessemelhança com Cristo, a qual desonrou o Redentor. Satanás possui um exato conhecimento de cada pecado nosso, porque foi ele que tentou a nós a cometer tais pecados. E apresentam esses mesmos pecados, que ele disse para nós que era bom, que era gostoso, que era igual fez com Adão e Eva. Os pecados do mundo hoje, eles agradam a nossa natureza pecaminosa. Ou seja,
Eles dão prazer, sim. E Satanás se aproveita disso para nos enfiar cada vez mais fundo na lama do pecado. Mas agora ele apresenta, dizendo que nós precisamos ser condenados, porque nós pecamos. É o mesmo pecado que ele nos levou, nos incentivou. E apresenta como sendo exageradamente graves. E declara diante de Deus: será que Deus vai banir a mim e aos meus anjos de sua presença? E contudo recompensar os que são culpados dos mesmos pecados? Não podes, ó Senhor, isto fazer com justiça. Se o Senhor fizer isso, é injusto. Teu trono não se firmará, fundamentado em justiça e juízo. A justiça requer que seja pronunciada a sentença contra esse povo que pecou também. Por que que eu pequei e não tenho salvação? E por que o povo pecou e aqueles que te aceitaram vão ter salvação e perdão? Então, o que acontece é que Jesus diz que embora os meus seguidores, tenham cometido pecado, Jesus não diz, não, eu não cometeram pecado, não, porque pecado não tem problema. Não, Jesus falou, embora os meus seguidores tenham cometido pecado, sim, não se entregaram ao domínio do mal, não se conformaram, lutaram, abandonaram seus pecados e buscaram o Senhor com humildade, contrição. E o divino advogado, que é Jesus, pleiteia em favor de cada um desses que estão lutando, não se conformando com o pecado que existe em nós. Saber que é chegada a hora do juízo, que Ele vai julgar todas as coisas, impacta o seu dia a dia, as suas ações, a sua crença, as suas obras, ou vai continuar do mesmo jeito? A atuação de Jesus por nós no juízo nos motiva a ser mais fiéis ou continua na mesma? Sabendo que somente por causa de Jesus, o que Ele fez, só por causa do que Ele fez por nós, e que nós aceitamos, é que nós temos salvação. O juízo revela o caráter de Deus. Quem é Deus? Porque Ele foi acusado de ser injusto. Satanás o acusou como injusto. E agora ele acusa no dia do juízo, agora ele vai acusar de novo, dizendo, o Senhor continua injusto, porque eu sou condenado e muitos serão salvos. Sendo que pecado é pecado. Mas acontece que Satanás não se arrependeu. E nós, aqueles que amam a Jesus, arrependemos. Mudamos o trajeto, lutamos contra nós mesmos com o poder do Espírito Santo e vencemos como Jesus venceu. E isso se encaixa no cenário do grande conflito. Sim, o grande conflito terminará aí. Não haverá mais acusadores, não haverá mais pecado, haverá harmonia. Há necessidade de passar pelo dia do juízo. O dia do juízo é um dia triste para Deus, mas ao mesmo tempo alegre, feliz, porque Ele ofereceu tudo que Ele tinha para salvar todos. Assim como Noé, fazendo uma ilustração.
Durante 120 anos, falou, convidou, fez tudo o que deveria fazer. Quando chegou o dilúvio, ele estava com consciência limpa. Mas ficou um pontinho ainda no coração. Poderiam ter ouvido. Não vamos pensar em outros agora. Pensa na sua atitude. Pensa na sua decisão. O que você vai fazer sabendo que o Evangelho, a boa notícia, o dia do juízo, está aí? Vamos nos alegrar? Vamos aproveitar? Deus nos abençoe para isso.